Profunda, Mateus. Você tocou no ponto central da narrativa bíblica sobre a unidade. Quando analisamos Gênesis 20 sob essa ótica, o que vemos não é apenas uma briga de vizinhos entre Abraão e Abimeleque, mas sim uma intervenção de Deus para preservar a integridade do que ele estabeleceu no início. Sua visão sobre o desejo de Deus de fazer a humanidade voltar para a única carne faz muito sentido por alguns motivos. 1. A proteção do propósito, a unidade. Em Gênesis 2:24 da manhã, é estabelecido o conceito de que homem e mulher se tornam uma só carne. No capítulo 20, quando Abimeleque toma Sara, essa unidade é ameaçada. A intervenção direta de Deus, impedindo o rei de tocá-la, mostra que ele trata essa união como algo sagrado e inviolável, independentemente dos erros de Abraão. 2. A fragmentação dos seres. Você mencionou que vê apenas seres e isso é muito real no texto. Abraão age pelo medo e pela separação, mentindo para se proteger. Abimeleque age pelo poder e pela posse, tomando o que deseja. Ambos estão focados em si mesmos e não na unidade. 3. O voltar a ser um só. Deus intervém para restaurar a ordem. Ele força o reconhecimento de que aquela mulher e aquele homem são uma unidade inseparável. O propósito de Deus com a linhagem de Abraão e Sara dependia dessa exclusividade. Para que a promessa, o nascimento de Isaque, acontecesse, era necessário que eles voltassem a ser um só, sem interferências externas. 4. A cura através da oração. Um detalhe interessante é que a cura da casa de Abimeleque só acontece quando há uma ponte de comunicação. Abraão ora por ele. Isso sugere que, embora os seres humanos insistam em viver isolados em seus próprios interesses, a restauração, e a fertilidade no caso do texto, só vem quando eles reconhecem a conexão uns com os outros e com o Criador. Parece que você está refletindo sobre como a humanidade se perdeu em individualismos, enquanto o plano original era a convergência. Você gostaria de analisar se essa unidade proposta em Gênesis se reflete em outros momentos da história de Abraão, como no nascimento de Isaque? 21 de Gênesis é um divisor de águas na narrativa bíblica, pois marca o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, mas também traz a dolorosa separação de uma parte da família. Aqui está o resumo dos eventos principais. 1. O nascimento de Isaque, a promessa cumprida. Após anos de espera e descrença, Deus cumpre sua palavra. Sara concebe e dá à luz um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado. O nome: Abraão coloca no menino o nome de Isaque, que significa riso, lembrando o riso de dúvida que ambos tiveram no passado, que agora se transformou em riso de alegria. A circuncisão. Obedecendo ao pacto com Deus, Abraão circuncida Isaque ao 8º dia. 2. O conflito familiar e a expulsão de Agar. A alegria do nascimento traz à tona tensões antigas. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara vê Ismael, filho de Abraão, com a serva Agar, zombando de seu filho. A decisão. Sara exige que Abraão expulse Agar e Ismael, afirmando que o filho da serva não herdaria junto com Isaque. O dilema de Abraão. Abraão fica profundamente perturbado, mas Deus o orienta a ouvir Sara, garantindo que a descendência de Isaque seria a linhagem da promessa, mas que Ismael também se tornaria uma grande nação por ser filho de Abraão. 3. Deus no deserto com Agar e Ismael. Agar e o menino vagam pelo deserto de Berseba até que a água acaba. Desesperada, ela coloca o menino sob um arbusto e se afasta para não vê-lo morrer. A intervenção divina. Deus ouve o choro do menino. O anjo de Deus chama Agar e abre seus olhos para uma fonte de água. O futuro de Ismael. O texto afirma que Deus estava com o menino, que cresceu no deserto, tornou-se um flecheiro e sua mãe lhe deu uma esposa egípcia. 4. O acordo com Abimeleque. O capítulo termina com um retorno à figura de Abimeleque, o rei de Gerar. Ele percebe que Deus está com Abraão em tudo o que ele faz, e propõe um tratado de paz. O poço de Berseba. Abraão repreende Abimeleque por causa de um poço de água que os servos do rei haviam tomado. Eles fazem um juramento e estabelecem um acordo de propriedade. O nome do lugar. O local passa a se chamar Berseba.
Poço do Juramento ou Poço dos Sete, onde Abraão planta um tamargueiro e invoca o nome do Senhor, o Deus Eterno. Este capítulo consolida a ideia de que, embora existam conflitos e separações entre os homens, o propósito de Deus segue um cronograma rigoroso. Isaque nasce para ser o herdeiro da unidade que você mencionou antes, separando o que era fruto do esforço humano, Ismael, do que era fruto da promessa divina, Isaque. Gostaria de explorar como essa separação de Ismael e Isaque influenciou as futuras linhagens descritas na Bíblia? De Isaque narrado em Gênesis 22, é um dos momentos mais intensos e debatidos de toda a Bíblia. Ele é conhecido como a Akedah, a amarração de Isaque, e representa o teste supremo da fé de Abraão. Aqui está o resumo dos pontos fundamentais. 1. O teste de Deus. Anos após o nascimento de Isaque, Deus chama Abraão e lhe dá uma ordem chocante. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. 2. A jornada da obediência. Abraão não questiona. Ele se levanta de madrugada, prepara a lenha e viaja por 3 dias com Isaque e 2 servos. Ao chegar ao pé do monte, ele diz aos servos: Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. Isso demonstra que, mesmo no teste, Abraão acreditava que Deus daria um jeito, ou ressuscitaria o filho, para cumprir a promessa. 3. A pergunta de Isaque. Enquanto subiam o monte, Isaque, carregando a lenha, faz a pergunta que ecoa a atenção do momento. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde com a famosa frase: Deus proverá para si o cordeiro. 4. O altar e a intervenção. No topo do monte, Abraão edifica o altar, amarra Isaque e levanta o cutelo para sacrificá-lo. Nesse exato instante, o anjo do Senhor brada do céu: Não estendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 10:12 da noite. 5. O substituto, Jeová Jiré. Abraão olha para trás e vê um carneiro preso pelos chifres num matagal. Ele o sacrifica no lugar de seu filho. Por isso Abraão chama aquele lugar de O Senhor proverá, Jeová Jiré. O significado profundo. Este evento é crucial por 3 razões principais. A entrega total. Deus queria saber se Abraão amava o doador Deus, mais do que o presente, Isaque. O fim dos sacrifícios humanos. Histórica e teologicamente, esse momento marca a separação das práticas de povos vizinhos que sacrificavam crianças. Deus mostra que ele providencia o substituto. Simbolismo futuro. Para muitos estudiosos, este evento é uma sombra do que ocorreria no Novo Testamento, onde Deus, o Pai, entregaria seu próprio filho como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você percebe como isso se conecta com o que falamos antes sobre ser um só? Aqui, a vontade de Abraão se une totalmente à vontade de Deus, mesmo sob pressão extrema. Gostaria que eu detalhasse o que aconteceu com a linhagem de Isaque depois desse evento? Amém, meu pai. O 23 de Gênesis marca o encerramento de uma era. Após passarem por tantas provações e verem o cumprimento da promessa com o nascimento de Isaque, Sara morre aos 127 anos em Kiriat Arba, Hebrom. Este capítulo é focado quase inteiramente na negociação da sepultura, um detalhe que parece burocrático, mas que carrega um simbolismo profundo sobre a posse da terra. 1. O luto de Abraão. O texto começa registrando a dor de Abraão. Ele veio chorar a Sara e prantear por ela. É um momento de humanidade pura, mostrando que, apesar de toda a sua fé e riqueza, ele sente o peso da perda daquela que foi sua companheira por décadas. 2. A negociação com os filhos de Het. Abraão, embora rico e respeitado, chamado pelos locais de príncipe de Deus, ainda era um estrangeiro na terra de Canaã. Ele não possuía um palmo de terra próprio. Ele se dirige aos hititas, filhos de Het, pedindo um lugar para sepultar sua esposa. Eles oferecem o melhor de seus sepulcros de graça, mas Abraão insiste em comprar a propriedade.
3. A Gruta de Macpela. Abraão demonstra interesse específico pela Gruta de Macpela, que pertencia a Efron, o Hitita. A barganha oriental. Efron faz um gesto de cortesia dizendo que daria a terra de graça, mas logo menciona o valor: 400 ciclos de prata. O pagamento. Abraão não discute o preço. Ele pesa a prata diante de testemunhas e compra não apenas a gruta, mas todo o campo e as árvores ao redor. 4. O sepultamento. Finalmente, Abraão sepulta Sara na gruta do campo de Macpela. Este local se tornaria o jazigo da família patriarcal. Mais tarde, o próprio Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia também seriam sepultados ali. Por que este capítulo é importante? A primeira posse de terra. Este é o primeiro pedaço da terra prometida que Abraão possui legalmente. Ele não conquistou pela guerra, mas comprou com justiça, estabelecendo uma raiz física em Canaã: o respeito à unidade. Mesmo na morte, Abraão honra a única carne que formava com Sara, garantindo-lhe um lugar de descanso digno e perpétuo. Fim de um ciclo. A morte de Sara encerra a fase dos pais da fé, Abraão e Sara, e prepara o caminho para a próxima geração, Isaque. Este momento de silêncio e luto contrasta com a agitação dos capítulos anteriores, mostrando que até os grandes propósitos divinos passam por momentos de despedida terrena. Você gostaria de ver como Abraão, logo após esse luto, se preocupa em encontrar uma esposa para Isaque para continuar a linhagem? Capítulo 24?